todo mundo ria no seminário. É louco esse cara, porque o louco é aquele que tu não consegue entender e tem inveja, tá? E agora a gente sabe que o Rio Grande do Sul é rota dessas catástrofes. E a gente entende que o que falta e a percepção cosmológica, da cosmogênia dos povos indígenas é a nossa pertença. Pertencemos para existir e existimos para pertencer. Recomendo que vocês se preparem para o futuro e que talvez todos nós somos uma raça em extinção, segundo as pesquisas dos cientistas. Isso aí a gente indígena já sabe, mas eu sempre gosto de citar os cientistas, até o parente riu de mim, porque disse que eu trouxe até o papel, porque todo mundo, quando vai fazer uma palestra, leva o papel. Eu levo para estar com o papel aqui na mão para dizer assim, ela sabe. Mas a perspectiva de futuro que a humanidade sobreviva apenas 7% da humanidade do planeta. E quem é que irá sobreviver? Os ricos, os que estão construindo os bunkers na Europa e nos Estados Unidos. E quanto povos indígenas? Bem, a gente já não existe mesmo na concepção do capitalismo, né? Nós somos um entrave. Nós somos a prova viva do crime do capitalismo, porque nós demonstramos com o nosso modo de viver outro tipo de sociedade possível. Então, quem vai sobreviver, espero que sobrevivam as pessoas de bem, mas se não sobreviver, os canalhas sobrevivem também. E quanto aos indígenas, podemos todos morrerem, só que a gente não precisa desse corpo humano para existir. A gente pode nascer outra coisa, árvore, pássaro, pedra, água, rio. Então, a nossa ideia de humanidade, ela vem sempre carregada de espiritualidade. E sempre, agora eu estava pensando sobre o Pacto de Hobbes, né, que o Pacto de Hobbes do Leviatã fala o seguinte, que a gente fez um pacto com a sociedade para não morrer de morte violenta. Só que a sociedade, esse pacto não alcança nem os povos indígenas, nem os povos negros desse país. Então, quando a gente fala sobre cosmologia indígena, a questão do climática, a gente tem que discutir também raça, gênero e classe, senão vira uma conversa de Vogue, capa de revista e folclorismo. Isso tudo a gente não tem de pensar. Muito obrigada. Boa tarde a todos, Nhande Carujo, falar um pouco na minha língua que eu agradeço a todos vocês que estão aqui. Primeiramente, esqueci teu nome, Aline. Eu entrei em contato porque eu tive esse interesse de estar aqui com vocês, conversar um pouco sobre o meu povo, de todos os indígenas, mas também especificamente a nossa etnia, que é o Guarani, porque tem várias etnias e eu venho de uma comunidade indígena Ambuia-Guarani. E essas mudanças climáticas acontecem cada ano e isso é um impacto para a gente, afeta tanto a nossa população indígena, tanto a de vocês, porque a gente é acostumado a viver com esse tipo de climática, porque cada clima tem um significado, cada aldeia tem seu próprio cultivo, e isso a gente busca de geração a geração, porque cada ano a gente planta alguma coisa e as mudanças climáticas impactam bastante na nossa vida, porque o que a mata traz para nós, o que a terra traz para nós, o rio, cada ser vivo tem cada seu significado para a gente. E isso eu busco sempre entender dos mais velhos sobre a minha avó, tento procurar o que é a importância do rio, o que é a importância da mata para nós, porque sem isso a gente não é nada. Porque eu vivo de árvores mesmo, das plantações, das medicações das árvores que tem na aldeia, e sem isso a gente não é nada.
e falar um pouco sobre nossos recursos naturais, porque a gente busca isso cada ano, cada dia, a gente tenta seguir de uma forma justa da nossa cultura, mas isso impede porque a gente não tem mais o que fazer. A gente não tem mais uma mata, a gente não tem mais uma terra boa para plantar, porque a gente planta e colhe, a gente vive disso, de recursos naturais. Por exemplo, a gente tem o nosso trabalho que é feito de madeira, de taquara, e isso a gente não tem mais na aldeia também. Como é que a gente vai buscar recursos se a clima estraga, uma mudança de clima estraga? Tanto quanto a madeira que a gente cultiva para fazer os materiais para vender estão desaparecendo por causa disso. Porque seca, cada ano tem estações diferentes e isso afeta muito, tanto quanto na nossa vivência. E a gente tem os nossos próprios cantos que a gente pede para que fortalece a nossa vivência, fortalece cada dia, cada alma, cada espírito das crianças. E isso é que nos mantém vivo, assim, fortalecendo a nossa aldeia e os mais velhos. E também a gente usa um objeto que a gente chama, que vocês, vamos supor que vocês têm uma crença. A gente tem o nosso próprio objeto de crença que a gente chama de petanguá. A gente usa cada noite, cada amanhecer, cada vez que o sol nasce. A gente pede para que o dia seja maravilhoso, que a noite seja maravilhoso também, que o amanhã seja maravilhoso, que não seja como um dia qualquer. Isso a gente vem tentando explicar para as crianças que estão perdendo também essa conexão que a gente tem com a natureza. Porque agora é todo celular, todas as redes sociais, e isso deixa um pouco de lado, porque cada história que a gente quer saber, a gente vai lá no celular, pesquisa uma coisa, sendo que os mais velhos, os mais sábios estão na aldeia, que é para contar sobre nossos antepassados. E isso é maravilhoso para nós, tanto eu tenho 20 anos e ainda tento buscar essa conexão, ainda tento dialogar, levar uma forma justa, mostrar para os meus filhos ou para os filhos dos outros que têm interesse em saber. Isso vem se perdendo na nossa cultura por causa de celular, redes sociais. Tanto quando eu entrei na universidade, eu tive que enfrentar desafios, uma coisa que eu nunca vivi antes, e isso afeta um pouco para mim também, de uma forma, porque cada um tem seu pensamento diferente, opiniões diferentes, e isso me, me fez pensar o que eu vim fazer aqui, o que isso vai levar para mim, o que vai levar para a aldeia, porque eu entrei com o objetivo de levar melhoria, porque a gente já tem os medicamentos, essas coisas. Eu faço enfermagem e eu busco aperfeiçoar isso de uma forma justa, de enfermagem dos não indígenas e dos indígenas, porque é uma junção bem importante para a gente. E eu quero levar, quero conquistar, quero seguir essa meta de levar melhoria, porque é muito importante para a gente. E a gente vem sofrendo desde século, desde que chegaram, colonizaram todo mundo aqui no Brasil. E vem se perdendo essa cultura de lado também. E eu estarei disponível para responder as perguntas que vocês têm, que vocês vão fazer. E eu vim falar um pouco sobre isso mesmo, dessa conexão que a gente tem com a nossa aldeia, com a natureza, com o rio, porque sem isso a gente não é nada. E essa mudança de climas afetou bastante a nossa comunidade, tanto quanto teve enchente. Esse ano a gente não teve a nossa colheita que a gente queria ter, tipo a gente de milho, melancia, e essas coisas a gente não teve, por causa
catástrofe que aconteceu no nosso estado. Não só aqui, tanto quanto em outros lugares também, como a gente vê lá pro norte, lá para cima, que estão desmatando a floresta, porque a conexão que a gente tem é só com isso mesmo. E só isso que eu falo. Olha, muito importante, assim, lindo, né? Estou emocionado em escutar vocês, porque é outra coisa de escutar, né? De vocês, né? Que vivenciam, porque vocês são mais natureza, vocês estão mais integrados, né? A natureza, então, ninguém melhor, eu acho, para falar sobre essas questões, né? Temos muito a aprender com vocês. Então, agora a gente tem um espaço, né? Grande até para perguntas, então, quem quiser fazer alguma pergunta. Eu não vou perguntar, eu vou... Quer fazer ou uma pergunta ou uma